Boa noite, Núbia. Oi, boa noite, Luiz. Me escuta bem? Tudo bem? Estou escutando bem. Que bom. Seja bem-vinda. Já estamos Gratidão. aqui nos preparando para dar início ao nosso trabalho de hoje. Algumas pessoas já conectaram. Enquanto isso, eu vou ler uma pequena mensagem do livro Minutos de Sabedoria, enquanto as pessoas acabam de se conectar. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior. Se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não contam as diferenças externas. Só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nestas verdades. Pois bem, a nossa companheira Núbia Gugel, trabalhadora do movimento espírita, ela também pertence ao Centro Espírita da Harmonia, já fez diversas palestras na Casa da Fraternidade, e agora nós vamos dar início a uma atividade um pouco diferente, né? Agora online. Então, minha irmã, eu vou fazer a prece para darmos início então à atividade de hoje, e ela irá nos falar sobre lei de sociedade, livro dos Espíritos. Então, elevemos nossos sentimentos, buscando Jesus, e vamos orar a prece que ele nos ensinou para dar início a essa atividade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. E agora, que assim seja. Com certeza, nós temos aí já 12 pessoas online. Pedimos a todos que dirijam suas melhores energias para o trabalho da nossa companheira, que ela possa receber nossas melhores vibrações. E todos juntos agora vamos então escutar você. Você terá aí uns 40 minutos. Aí eu vou sair um pouquinho aqui, mas depois eu volto. Você pode começar. Então, no final, se o pessoal tiver perguntas, aí depois desses 40 minutos a gente responde. Fique à vontade. Sinta-se na Casa da Fraternidade. Muito grata. Falar dessa temática, né, lei de sociedade, numa Casa da Fraternidade, é algo muito especial. Gente, boa noite. Eu também estou junto com vocês me adaptando. Eu gosto desta dinâmica mais pessoal, dessa troca. E agora, mais que nunca, a gente está num momento em que algo que a gente aprende, inclusive no Espiritismo, das energias, dos fluidos, a gente coloca em prática também nesse momento de palestra, nesse momento em que há uma orientação para a gente se preservar o máximo, sair o necessário, ir para os lugares estritamente necessários, né? Então, mais que nunca, a gente trabalha menos a questão física do abraço, do contato, da proximidade, mas a gente trabalha um outro tipo de proximidade, né? Essa proximidade emocional, essa proximidade energética. Me escutando bem aí, Luiz? Eu apoiei aqui o celular e só confirmando, então. Tá muito bom, pode ficar tranquila. Tá, joia. Gente, hoje o tema deste encontro, o tema desta palestra é lei de sociedade. Né? Esse tema, ele está entre as leis morais no Livro dos Espíritos. Então, tudo que a gente fala tem a ver com este momento e tem a ver com a codificação. Ou seja, a gente vai encontrar referências à importância, olha, sociedade como lei, lá no Livro dos Espíritos, entre as leis morais. E aqui eu começo fazendo uma provocação a vocês. Para que serve uma lei? Lei de sociedade.
Aí dentro do livro dos Espíritos vem esta lei como uma lei moral. Para que serve uma lei? Uma lei, ela serve, entre outras coisas, mas principalmente para disciplinar. Principalmente para disciplinar este convívio social. Ou seja, justamente porque uma pessoa acha de uma forma, outra pessoa acha de outra, uma pessoa entende que tem um determinado direito, a gente entende que determinadas pessoas deveriam fazer de determinada forma. Então, para subsidiar, disciplinar este convívio, tem uma lei. Mas a pergunta que eu faço, seguinte, por que a gente ainda precisa de leis morais? Por que a gente ainda precisa que alguém diga o que é importante moralmente que a gente faça? Olha que eu não estou falando de questões da vida dinâmica, comercial, conjugal, de família. Estou falando de leis morais. Por que será que ainda precisamos dessas leis morais? E aqui eu trago uma outra provocação para a gente pensar sobre a questão ética. Quanto mais a gente internalizar princípios éticos, menos a gente vai precisar de que tenha uma lei dizendo para a gente o que fazer. Porque isso já vai estar intrínseco com a gente. Então, respeitar o próximo, porque muita gente precisa e renasce para aprender. Bem isso aí. Então, assim, respeitar o próximo é algo que quanto mais a gente treinar na dinâmica de vida, a gente menos vai precisar da lei. Mas é possível que mesmo a gente, imbuído dos melhores propósitos, com a consciência de ser uma pessoa cada vez melhor, eventualmente a gente possa falar de uma forma ou com um tom um pouco desrespeitoso. Então, quando a gente se depara com essa situação, a gente, em vez de justificar ou esconder, essa é uma boa oportunidade para a gente dizer assim, poxa, por que eu não consegui respeitar ou falar aquilo de uma forma mais educada, mais respeitosa com aquela pessoa? Porque este exato momento em que você percebe isso é o momento ideal para você fazer um diálogo com você e ver o que você precisa para melhorar. Olha que bacana, é no convívio social que a gente se percebe e que a gente vai treinando as práticas desses princípios éticos, de forma que um belo dia a gente possa olhar para essas leis morais e dizer, eu acho que eu já internalizei uma boa parte disso. E é interessante que quando você vai desenvolvendo e internalizando, você vai ampliando a compreensão. Por exemplo, há um tempo atrás, a gente dizia assim, violência, a gente entendia que violência era só aquela física, né? O fulano foi violento com o outro, e a gente entendia esse conceito como físico. Hoje, a gente já amplia essa compreensão para violência psicológica, para violência na fala. Então, quando a gente diz internalizar esses conceitos, essa lei moral, mas assim, trazer ela para os princípios éticos, para essa vivência ética, é se abrir para aprender, na dinâmica da vida, a respeitar o outro, a perceber que por mais diferente que ele seja, ou se você concorda ou não, você dá aquilo que você tem. Quando você diz assim, eu fiz isso porque o outro também fez isso, então você está no mesmo andar, você está fazendo igual. O desafio, a proposta de desenvolvimento dessa lei de sociedade é você se desenvolver e você, olha que bacana, uma convivência social boa, você se desenvolve e ainda favorece o convívio.
E aí é possível que você faça as coisas não porque é legal, é porque você sabe que é ético. Então, quanto mais a gente trouxer esses princípios éticos para a nossa vida, menos a gente vai precisar consultar, né, se isso é ou não é, certo? E aqui eu faço falando de lei de sociedade, linkando aí os saberes que o livro do Espírito traz. Os saberes, eles nunca são estanques, né? Eles se conversam. Alguém trouxe aí, se eu não me engano foi o Alexandre, falando do desenvolvimento, né? Tem uma questão no livro dos Espíritos, a questão 132, que ela traz qual é o objetivo da reencarnação, da encarnação. Qual é o objetivo? E, em síntese, tem dois itens, dois aspectos. O próprio desenvolvimento, que a resposta chama de perfeição, né? Levar o ser humano, levar o espírito à perfeição. Então, o próprio desenvolvimento, esse desenvolvimento contínuo. E uma outra parte, que conversa com a lei de sociedade, que é cumprir sua parte na obra da criação. E participando, ele também se desenvolve. É muito interessante a gente falar de lei de sociedade, porque nós somos seres sociais. A lei de sociedade descrita lá no Livro dos Espíritos, a gente vai, ao longo daqui da nossa conversa, a gente vai falar da nossa dinâmica da vida, a gente vai falar dessas leis morais na prática, né? Esse viés como é na prática, como é que ele conversa, dá algumas dicas, fazer algumas reflexões e provocações conscientes, né? Conscientes, e ao mesmo tempo também conhecer essa lei, como fala lá no Livro dos Espíritos. Então a gente vai ampliando o conhecimento espírita e vai dialogando com a nossa vida, né? E vai vendo como ela pode ser atual. E olha, uma outra reflexão interessante. Cada parte, né, determinadas partes do Livro dos Espíritos, eles inspiraram e deram vazão a um outro livro específico. E quando a gente fala das leis morais, qual é o livro que fala com as leis morais? O Evangelho. Então, falar de uma dessas leis, falar da lei de sociedade, é falar de um Evangelho vivo. Olha que bacana, como os assuntos do dia a dia falam com a nossa espiritualidade e como a gente coloca esse Evangelho em prática. Ou seja, não são coisas estanques, né? São coisas que conversam, né? Na lei da sociedade, lá no Livro dos Espíritos, tem 3 aspectos que são tratados na lei. A necessidade da vida social, a questão de uma vida de isolamento e de laços de família. Nós vamos entrelaçar essas 3 coisas aí, né? Então, primeiro, para que serve uma lei? O quanto você ainda precisa desta lei? Toda vez a coragem, uma coragem que não é para o outro, não tem a ver com o outro, uma coragem de se observar, se conhecer, se convidar para esse desenvolvimento contínuo. Então eu vou aqui sugerir 3 passos para organizar nosso pensamento. Não é que a vida, nem as coisas não são tão simples assim, que a gente possa dizer assim, ó, fez esses 3 passos, está tudo beleza. Não, mas digamos que assim, para tudo, tem alguns passos. Gente, pessoas muito queridas, muita troca de amor, só estou vendo aqui os corações, os amigos subindo, e a gente falar de lei de sociedade, com uma sociedade dessa, com uma família dessa, né? Família da Casa da Fraternidade Noélia Rodrigues, família de amigos que vão se juntando. Isso é muito bom. Isso é bom demais. Isso alimenta o coração. Alimenta a gente na dinâmica da vida. Se alimentem disso, viu? Não
Poupem amor com os amigos, com família, deixe aqueles momentos de desgaste para que sejam pontuais, sejam ali pequenos. Passou, tem um coração de criança, né? Se dirijam com a maior leveza, passou, tratou, pronto, segue adiante. E a vida é bem assim, segue mais leve com essa bagagem. A gente já tem algumas coisas que a gente não consegue escapar. A gente não vai botar outras coisas na bagagem que a gente pode deixar de fora, né? Então, assim, segue de uma forma mais leve. Então, vamos lá, os passos, que não sejam 3 únicos, mas que sejam 3 importantes passos que possam fazer parte dessa sua jornada quando você pensa em você e nesse aspecto de sociedade. O primeiro passo, gente, muito conhecido e falado, mas que às vezes a gente esquece, é trazer para a consciência o que ocorre, é o autoconhecimento. O primeiro passo, quando a gente fala em sociedade, não é dizer assim, o outro faz, o outro não faz, a sociedade precisa melhorar. Calma, calma, este é um outro aspecto que também faz parte, mas o convite que eu faço aqui é aquele primeiro passo seu de colaboração com a construção da sociedade que a gente quer. Né? É a sua cota à parte, é a sua nota musical numa sociedade mais harmônica. Então, o primeiro passo é você conhecer você. Porque se melhorando, e lembra do objetivo da encarnação, lembra do objetivo, o primeiro passo é você se desenvolver. Se você se desenvolver, você contribui melhor, né? Você agrega de uma forma melhor. Então, traz para a consciência, não deixa rolar automático, não. A gente está sempre aprendendo, por mais que você já tenha aprendido, você está sempre trocando experiências. Então, na forma de lidar, quando ocorrer algo bacana, você diz, que bom perceber isso em mim, estou caminhando. Quando acontecer algo que você perceber que você foi impulsivo, que você não falou de uma forma apropriada, poderia ter sido de outra forma, que você está sem paciência, que por mais que você queira, você ainda está com uma raiva, né? Aí a raiva faz mal a você. Né? Você tem que mobilizar indignações, sua forma de pensar de uma outra forma, não remoendo. O que eu faço com isso para que isso não ocorra? O que eu faço com isso para mudar? O que eu faço com isso para que me respeitem mais? O que eu faço com o meu ambiente de trabalho, com a minha família? É fazer sua cota à parte conscientemente. Esse é o primeiro passo. Trazer para a consciência, autoconhecimento e conscientemente. E aqui, como subitem, né? Como composição desse primeiro passo, é muito importante você ter uma coerência interna. Você dialogar com você. Por que isso me incomoda? Por que eu agi assim? Esquece o outro, gente. Não caia na cilada de dizer assim, eu agi assim porque o outro também foi muito ignorante. Eu agi assim porque o outro é muito chato. Eu agi assim. Esquece o outro. Porque senão você terceiriza a responsabilidade da sua vida para o outro. E o que você tem que ver é você. Então, assim, conversa com você. Se escuta. Tem gente que só fala. Não para escutar. Escuta. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, muito usada até na meditação, que na oração a gente fala, e na meditação a gente escuta. Né? Então, assim, aprender a escutar a si próprio, aprender a escutar Deus, aprender a escutar os amigos espirituais, aprender a escutar a família espiritual. Tanta gente dando dica e às vezes a gente não escuta. E ela vem por intuição, vem de várias formas, mas às vezes a gente já está ali, na defesa. Então, primeiro passo, trazer para a consciência, fazer esse autoconhecimento contínuo. Esse passo aí não tem fim não, viu, gente?
é contínuo. E dentro dele, lembra dessa coerência interna, porque a incoerência adoece. Às vezes a gente não se escuta, adoece, e quando a gente vai dar uma olhada, é que a gente não suporta determinada coisa que a nossa parte interna não dá conta daquilo. E a gente não dialoga, a gente não pergunta para a gente o que é que a gente tem que fazer para mudar essa questão. Então, converse com você mesmo, faça combinados com você mesmo. Olha, isso nós vamos tratar agora. Não, isso nós vamos tratar depois. Né? Passo 2. Acreditar que você pode. Vamos raciocinar, gente. O seu destino não está escrito, o nosso destino não está escrito. Se a gente achasse que estava escrito, invalidaria a fé. Imagine um parente no hospital, para que orar? Se já está definido se vai ou não. Quando a gente ora, quando a gente reza ali, é porque a gente acredita, a gente sabe que pode influenciar. Quando a gente vai para a literatura espírita, a gente vê, inclusive, algumas programações que são reprogramadas de acordo com a dinâmica da vida. Né? Eu me lembrei agora, eu passei por uma experiência, há alguns anos atrás, de uma doença, eu tenho histórico de leucemia, e aí eu perguntei, eu fiz eita, pode ser agora. Em determinado momento eu pensei, pode ser agora. E aí eu me lembrei que eu tinha umas coisas, eu sou mãe, e aí eu lembrei que eu tinha umas coisas que eu tinha que fazer, foi o que veio de mais forte e essencial, eu tinha umas coisas para fazer com os filhos, eu queria garantir alguns valores, algumas coisas, e eu tive uma conversa com Deus, né? E não sei, segui adiante, etc e tal. Um ano depois, mais ou menos, eu percebi que aquilo que eu tinha pedido a Deus já tinha acontecido, eu já podia constatar que estava tudo beleza. Eu fiz, lascou. Aquilo que eu programei, combinei com Deus, já foi, né? E aí, é preciso ter fé e entrega. E eu olhei assim, eu fiz, agora é a hora da coragem, em que a gente ou renegocia, ou a gente se entrega. E aí eu me entreguei. Quantas vezes a gente faz nossa cota parte? Perceba que não é só o pedido, terceiriza e acabou. Mas quantas vezes a gente faz a nossa cota parte, faz a parte, age e se entrega? Ou a gente fica fiscalizando se o negócio aconteceu? É preciso mobilizar a energia. Ela não acontece muitas vezes da forma que a gente acha. Ela pode ocorrer de diferentes formas, mas a gente é tão controlador que às vezes a gente quer dizer a Deus como é que o negócio deve acontecer, né? Então, acreditar em você e acreditar em Deus. E aqui vai uma dica. Atenção, turma, a lei da atração. Atenção à lei da atração. A gente muitas vezes mobiliza energia, a gente começou aqui esse nosso diálogo falando de energia, né? Dessa troca de energia aqui virtual, e que, embora a gente possa ter preferências, essa troca de energia, ela ocorre o momento todo. Então, o que é que você pensa que vai dar certo ou que não vai dar certo? O que é que mais você pensa? Porque você atrai da forma como você pensa. Você diz, eu vou chegar no horário. Ou você diz, não quero me atrasar. Não, atrasar. Percebe as palavras que você coloca? Que você centra energia? Então, é importante nesse quesito, nesse passo 2. Então, passo 1, contínuo desenvolvimento. No passo 2, acreditar, ter fé. Né? Acreditar que pode. Estruturar seu pensamento de forma coerente. Lembra da coerência interna do diálogo do primeiro? Aqui exige coerência também de pensamento. Então, atraia, seja afirmativo no que você quer. E não comece as suas frases com o negativo. Eu não quero isso. Treine. Isso é treino.
Isso, inclusive, é um processo de hábito e de evolução. E nesse acreditar, gente, não cabe espaço para a gente dizer assim, acreditar, fazer uma oração e ficar guardando. Não. É a gente fazer nossa parte, envidar esforços para aquilo e acreditar que a gente está mobilizando energias que são boas para todos. A gente está mobilizando energias ecológicas para a sociedade. O que eu quero, o que eu estou manipulando, manuseando energia ali, é bom para mim, é bom para as pessoas que convivem comigo, é bom para a sociedade. Ou seja, há uma ecologia, há um ambiente propício para brotar, né? E quando a gente não sabe como fazer, como acreditar, como agir, aí eu venho com outro lembrete que a gente vai encontrar no Evangelho, que é um lembrete espírita muito importante, né? A frase que tem lá no Evangelho que diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Qual é o segundo? Instruí-vos, eis o segundo. É muito importante que a gente sempre esteja buscando novos conhecimentos, inclusive de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento em todos os setores, em todas as dimensões da nossa vida. Isso é muito importante. E o terceiro passo? Agir. Então, eu me conheço, eu trabalho isso de forma consciente, aí eu acredito, trabalho minhas crenças, converso comigo, mudo minha linguagem, tenho fé, faço minha quarta parte, e aí acabou? Não, agora é agir. Agora é agir. E atenção, e eu estou falando isso na nossa dinâmica social, gente. E atenção que a gente tem algumas crenças que às vezes nos sabotam. E aí a gente tem que dar um passo atrás, voltar uma casa e ir lá para o acreditar. Por que a gente não acredita que é possível? Porque não adianta a gente agir sem acreditar, porque não rola. Não rola. Aí depois a gente justifica, tá vendo? Bem que eu não botei muita fé nisso. Claro, você foi o primeiro que não mobilizou energia para aquilo acontecer. Então é importante mobilizar. Tem uma metáfora que eu acho muito interessante, que ela diz que uma pessoa queria ir para um outro lado do rio e pegou um barco, né, uma jangadinha, um barco pequeno, e tinha 2 remos. Em um tinha escrito acreditar e no outro agir. E o cara foi remando, né, o que fazia a travessia, foi remando, hora um, hora outro. E aí, a pessoa perguntou, fez assim, por que você tem esses 2 remos com esses nomes? Ele fez, olha, se eu usar só esse remo de cá, acreditar, a gente não chega do outro lado. E se eu usar só o agir, eu não chego do outro lado. Para a gente chegar do outro lado, é preciso remar acreditando e agindo. Acreditando e agindo. E é bem assim a vida. E ora a gente vai ali no agir, mas o acreditar dá umas remadas para trás, a gente volta aqui, vê por que esse remo está emperrado lá atrás, e vai no acreditar, ter um diálogo. E olha como esses passos se entrelaçam. Eu vou lá no autoconhecimento, ter um diálogo comigo, para saber por que eu não acredito e por que eu não estou agindo. Para eu poder acreditar e agir. Né? E aí eu vou linkar isso aqui com esse período, com essa experiência de pandemia. Então a gente viu o nosso papel, né? A nossa cota parte ali, e aí a gente diz assim, poxa, mas na lei de sociedade, como eu posso contribuir melhor com essa convivência? Então, olha, vou falar de aprendizados, tá?
Dos desafios a gente já conhece. Vou falar de alguns aprendizados. É uma oportunidade de diálogo interno. Então, para aqueles que estão podendo ficar mais em casa, é muito importante que dê uma olhada se está conseguindo fazer esse diálogo interno ou se está substituindo por tantas coisas e está boicotando você entre os filmes. Você é a estrela do principal filme desta pandemia. Tem que ter momento para ver você. Pelo menos um curto momento por dia, 15 minutos, é para ver você. Pelo menos. Então, uma oportunidade de diálogo interno. Gente, oportunidade de oração. A gente fica solidário com todo este momento, com as mortes, com o adoecimento, seja nosso, seja de um familiar, seja de amigos, seja de desconhecidos. É uma oportunidade de oração. Que ela seja lembrança em nosso dia. É um diálogo, é uma oportunidade de diálogo com a doença e com a morte. A gente fala no espiritismo que a gente sabe, a gente entende que a vida continua, a gente acredita. Quando chega assim pertinho desses momentos assim que trazem essas temáticas, existe a diferença de ser solidário à dor, à emoção, à saudade, ao entendimento daquela situação. Mas eu estou falando de vida que continua, vida que rola, que não é o fim. A certeza, essa certeza é algo tão importante porque ela nos dá uma direção de que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Então é uma oportunidade de diálogo interno, de oração, de diálogo com a doença e com a morte. Da gente visitar qual é a nossa visão de morte. E se fosse agora para a gente? Ou seja, qual era o desafio nessa parte que nos cabe? É uma oportunidade de conexão social. É muito interessante porque a gente diz assim, como assim se a gente está no isolamento? Mas assim, ela abre oportunidades, às vezes, de juntar pessoas que presencialmente não estariam juntas. Então, ela é uma conexão social por essas oportunidades e também porque ela lembra a gente, essa pandemia lembra a gente que não adianta a gente só fazer a nossa parte, que a gente tem uma conexão tão grande que se todo mundo não fizer a sua parte, a gente não ganha o jogo. A gente não sai do outro lado. Essa parte de conexão social, gente, ela é tão importante. Às vezes a gente costuma dizer assim, gente, eu tive a ideia, essa ideia é minha. Ou uma ideia nunca é só nossa. Se a gente pensar que a gente tem uma base familiar, que a gente tem uma base de professores, uma base de livros, uma base de amigos, a gente tem muitas pessoas que compõem a forma da gente pensar. Olha como a gente é um ser social. Se você for dizer, espremer assim, dizer assim, qual é mesmo? Só seu. Fica difícil. Fica difícil porque a história de várias pessoas compõe sua história. Então a gente é um ser conectado, a gente é um ser social, mesmo sem ter consciência disso. Quando a gente traz para a consciência, a gente se torna pessoas mais cautelosas, pessoas que pensam, que processam melhor, que articulam melhor as consequências, as escolhas, né? Mas a gente é social desde pequenininho, do grupo familiar, de grupo de escola, das pessoas que a gente admira. A gente traz essa pegada social. Ela agora só está visível. Este exemplo da pandemia só traz uma visibilidade, né? Você vai usar máscara, você vai fazer asepsia, vai respeitar o isolamento, mas é preciso que todos façam isso, né? Olha um outro aprendizado bacana, a alteridade, né? Na dinâmica social. Se eu sou composto, assim, na minha composição de pensamento e de ser, há várias pessoas, gente, isso acontece com todo mundo, né?
Só que a composição dos outros não necessariamente é igual à sua. A gente tem composições até parecidas de algumas pessoas, mas cada um tem uma dinâmica, uma pegada diferente. Viver em sociedade é compreender este aspecto, que há outros saberes, há outros hábitos, há outras composições. E aqui eu trago mais uma reflexão, assim. Muita gente costuma dizer, gente, a gente está tudo no mesmo barco, mais ou menos. Mais ou menos. Isso não é bem verdade. As consequências das situações, elas são diferentes para algumas pessoas, né? O adoecimento de uma pessoa sem plano de saúde é uma coisa. Sem ter o que comer, sem ter o que trabalhar, é uma coisa. Uma pessoa que está ali com seu emprego garantido, que tem um plano de saúde, é outra coisa. Então, a gente não está assim bem no mesmo barco, não. A gente pode estar no mesmo mar. E a gente tem navegações diferentes. E viver em sociedade é enxergar isso, ter alteridade para compreender muitas vezes a ignorância do outro, ou muitas vezes a necessidade do outro, não julgar logo de cara, né? Não sei o quê. Às vezes é ignorância, né? Falta de conhecimento. Então, o que você pode fazer ali? Compartilhar conhecimento, fazer sua cota parte, ter cuidado, redobrar atenção. Há sempre alguma coisa que você pode fazer na dinâmica social. Por isso que ela é um aprendizado, sabe? Eu diria assim, essa daí é o doutorado da vida. Viver em sociedade é o doutorado da vida. Só empata aí com a família, porque aí a família é todo dia, toda hora, né? A família conhece, né? Conhece, por isso que ela está dentro da lei de sociedade ali também. A família conhece seus pontos fracos. Aí na hora que fica com raiva, sabe onde alfinetar, mas é a família que te ama também, é a família que tem os diferentes, é na família que às vezes você se anula um pouquinho para ajudar aqui, é na família que você briga. Gente, é muito divertido. Agora, se a pessoa tá ali, olha quando a gente está mais leve, como a gente leva as coisas com mais leveza, né? E quando a gente está mais irritado, né, estressado, tudo é motivo de briga. Né? Tudo é motivo de briga. Aí me lembra aqui um trecho de uma música de Charlie Brown, que ele diz assim, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Então assim, é a nossa paz que é o princípio para a gente trabalhar para diminuir esses conflitos, o que não significa omissão, participação. A gente está falando é a forma de fazer, né, os conflitos. Solidariedade, gente. A gente sempre pode fazer a nossa cota parte, isso é ser solidário, né? E pode fazer. Não pegue esse isolamento para se isolar da sociedade. Pense de que forma você pode auxiliar. Às vezes é de maneira econômica, às vezes é de maneira emocional, às vezes é em oração. Tem tantas coisas, quem quer acha. Sabe aquele ditado que a família, que mãe costuma dizer assim, vai, procura, acha, e acha mesmo. Então, quando você quer ajudar, você acha também caminho, você pensa, você tem ideia, você procura, né? Você vai nessa dinâmica. Atenção às dinâmicas, gente. Olha que oportunidade. Dinâmicas familiares na quarentena. Ou você surta de vez, ou você perdoa tudo. Mas quem disse, gente, que tem que ser esses extremos, ou um ou outro? De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. A vida é mais que isso. Então, assim, ame, extravase nos bons dias, e aproveite para ter uma conversa com você mesmo nos dias que você estiver meio azedo, meio chateado. Conversa primeiro com você. E aqui, antes da gente abrir para as perguntas, três outras palavrinhas chaves de aprendizado. Amor. Na dúvida sempre do que fazer, amor. Silencie também.
e esperança. Como a gente tem renovado essa esperança e essa fé em Deus quando a gente está vivendo esse período de pandemia e que a gente fala em solidariedade. Que a gente seja mensageiro dessas coisas. E não de notícia triste, de desesperança. É ruim a gente que tem essa fé em Deus andar com desesperança. A gente pode ter dias assim mais difíceis. Gente, essa era alguma das reflexões. Eu quero abrir aqui para, não é isso, Luiz? Para a gente conversar um pouco. E, Rochelle, uma pergunta, aquela pergunta assim, é possível comparar o nível de evolução de espíritos encarnados que nascem em sociedades humanas tão distintas? Aí ela dá exemplo de nascer no Brasil, nascer no Congo, nascer nos Estados Unidos, no Canadá. Como é o nome? Rochelle. Rochelle. Rochelle e colegas também, né? Que a gente sempre, quando faz um, é de um e é de todos, né? Rochelle e amigos. Na verdade, a gente não pode definir o nível de evolução de acordo com onde nasce. Porque, às vezes, você está, assim, no mesmo nível de evolução e compartilhando aprendizados, mas, às vezes, quando alguns princípios já são mais claros para a pessoa, ela pode ser a pessoa que faz reflexões, que vai levar aquela sociedade a alguns outros valores, a um desenvolvimento social, a garantia de novos direitos. Então, assim, são grandes desafios. E por isso a AGI é tão importante, Rochelle e amigos, por isso a AGI é tão importante, porque às vezes a gente traz habilidades. Às vezes é a habilidade de ouvir, às vezes é a habilidade de falar, de facilitar uma aula, seja o que for. E a gente guarda, e de repente aquele meio está precisando justamente do seu jeito. De um ouvir, de um silêncio, de uma alteridade. Então, não sejam tímidos. E aí vamos mudar a linguagem, né? Em vez de não sejam tímidos, sejam expansivos no amor. Entendeu? Então, assim, não dá como para dizer genericamente. A gente tem que olhar, a gente tem que sentir. Sentir. Então, quando você olha até uma família, você diz assim, gente, tem que eu me parar nessa família. Tem gente que diz assim, minha família é abençoada, graças a Deus, todo mundo, isso aqui. Show de bola, vamos fazer trabalho em equipe. Né? Outras vezes você diz assim, gente, eu não sei o que eu estou fazendo nessa família. Né? Presta atenção. Alguma coisa tem. Ou tem alguma coisa de autoconhecimento que você não está se enxergando, ou tem alguma coisa para você ajudar essas pessoas. Né? É uma troca. A vida e sociedade, né? Tem uma pessoa de nome Trindade que ela fala que mesmo sabendo que precisa se ver, né, se conhecer, as suas próprias questões, às vezes se pega com raiva de si próprio e dos outros. Aí ela a pessoa complementa logo mais na frente, será que perguntando se nesses momentos ela está desconectada com ela mesma. Não, exatamente o contrário. Você está tão conectada com você, porque já está no seu consciente. Você diz assim, quando você... Tem muita gente que sente uma raiva e tem toda uma proposta de vida bacana, aí bota ali debaixo do tapete, vai passar. Não, e às vezes não passa, você está com raiva mesmo. Então, este é um bom momento para você respirar. Respira, toma uma água, faz algum outro mecanismo que você acha interessante. E seja neste momento ou logo depois, se pergunte por que ainda está rolando tanta raiva. Mas não se recrimine com as respostas. Porque você pode chegar a uma resposta de que você está com raiva porque você está sem paciência. Aí você vai trabalhar a sua paciência. Você pode estar com raiva porque você está indignada com alguma coisa. E aí você pode dizer, gente, como eu posso trabalhar esta indignação para eu ter menos raiva no meu coração? Então, converse com você. Há uma sabedoria interna tão grande, que quando você começa a se questionar, tanto internamente, quanto a espiritualidade amiga, ela intui. E aí você vai testando. Você vai testando para ver se funcionou. Né? E se permita essa humanidade. Ninguém está numa ponta ou na outra. A gente está... É igual uma música, hora certa, hora erra, e a gente vai aprendendo na dinâmica da vida.
Viu? Pois é. Então, isso você tá, ó, passo um, show de bola, autoconhecimento. Tá no consciente. E aí uma pessoa traz aqui uma complementação, uma contribuição dizendo a Antunes, né? Que devemos ser calmaria, que tem muita gente sendo tempestade. E aí Show a de gente bola. não se ligar às tempestades, né? É, acho que é o Alexandre aí. Gente, bagagem leve, bagagem leve. Se você vê uma confusão, se segura, não bota fogo, não. Se segura. Se você tem como auxiliar, faça a sua contribuição para aquilo ser resolvido de uma forma mais respeitosa, mais digna. Se você não tem como auxiliar, emita bons fluidos, ó. Envolva, você vê de longe assim, você envolve aquela situação ali em bons fluidos, você está ajudando socialmente. Então, assim, a leveza, ela nos ajuda muito na vida. É muito bacana ficar perto de gente espirituosa. E aí vale assim pra gente, dizer assim, gente, não tem dias que a gente diz assim, eu tô chato hoje. Pois é. Então sorria de você mesmo e torça para que aquilo não seja você constante, seja só determinados dias. Mas sorria. Sorria quando erra, sorria. Não pela complacência. Porque assim, às vezes quando a gente pensa em amor, a gente pensa em amor para o outro, mas o amor é consigo próprio, é para o outro, é para a família, e aí a gente diz assim, e Deus, fica onde? Quando você estiver ampliando este amor, Deus estará presente ali no meio, você não precisa nem botar ele na fila, ele é essa própria expressão de amor que a gente vai passando. Show de bola. Houveram muitas expressões de amor, de amigos seus, de pessoas conhecidas, Ari Osvaldo falando do trabalho no Sheila. E Jaciara, ela trouxe dizendo que devemos são amigos queridos de uma outra, olha como é bacana, de um outro centro espírita, a Fraternidade de Espírita Irmã Sheila. A gente vai deixando amigos, ó. Muito bom. Então, Jaciara fala que acreditar e agir é o binômio, né, de evoluir. Everaldo comenta que devemos ser fraternos e devemos ser solidários. Então, foram várias expressões de carinho e de amor. Você tem aí alguns minutinhos para fazer suas considerações finais, para depois a gente fazer a prece de encerramento. Fique à vontade para fazer as suas considerações. Eu vou ler uma breve poesia aqui. Sim. Chamada Agora. Se para você a morte fosse agora, o que faria sem demora? Pensa agora. Age agora. Ame agora. Perdoa agora. Cuida agora, sem demora. Tem um convite a você para escolher 3 pessoas para um elogio fazer. Escreve no WhatsApp. Que gratidão guarda seu coração para este ser. Este é o primeiro desafio. E um dos elogios deve ser para você. Ah, mas tem mais. Tem mais um desafio para o bom viver. Se o tema é sociedade, envolve tudo com amor que alivia a dor. E como mensageiro ou mensageira, espírito desta encarnação, porta sempre um sorriso e um abraço. E se o tempo é de pandemia, não tem problema, pois o abraço é de energia. Coloca brilho no olho, leva fé no coração, um punhado de oração e distribui sem distinção. Não espera o outro, não. Pega o leme, a direção, a coragem de agir com o próprio coração. Mas o que é mesmo que você faria sem demora? Pensa, age, é agora. Muita paz. Ô, minha irmã, diante da tão bela poesia, você pode fazer a prece para a gente encerrar? Posso, com todo amor. Que a gente possa, unidos, conectados, com uma sociedade de amigos, no plano espiritual, envolver todos os nossos lares, as pessoas que estão nos hospitais,
as pessoas que estão na rua, sem moradia, e que a gente possa, nesse trajeto entre a nossa casa, a rua, os hospitais que nos vêm à mente e outros lugares, espalhar amor. Que a gente possa deixar sair do nosso corpo fluidos de amor que envolvam toda a sociedade, para que venham boas inspirações, ações sábias, muita paz, saúde, esperança e uma genuína fé, uma fé raciocinada de que vamos passar por este período e que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E que a gente lembre desta frase na nossa dinâmica familiar, na nossa dinâmica de trabalho. E que a gente lembre também de portar muito amor na bagagem. Inclusive, para cada um de nós, inclusive para você. Muito amor, muita esperança e muita motivação para fazer essa transformação, sendo você na sua singularidade, mas com conexões que ligam você a todos esses outros seres. Que você possa fazer diferença na sociedade, que a gente saiba e se inspire para fazer essa diferença. Muito amor, muito, muito, muito amor. Muito amor nessa casa da fraternidade, que ela continue espalhando uma palavra que se assemelha muito a este momento, solidariedade. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Muito obrigado. Vamos só dar um recado aqui. Lembrar as pessoas que nós teremos na quarta-feira pela manhã um outro encontro, onde iremos tratar a lei do progresso, né? São todas as leis, e teremos a nossa competição. Exatamente. E vamos agora pedir um recadinho que eu tenho dado às pessoas, lembrarem de olhar as redes sociais nesses momentos, YouTube, Instagram, que há muitas boas palestras para se assistir. Essas palestras que estão acontecendo, nós estamos também colocando no YouTube para que outras pessoas que não viram agora possam ver. E aproveitarem para se inscrever nesses canais, dar a sua opinião, porque isso é importante para o movimento espírita. Vamos então agora encerrar o nosso trabalho de hoje. Agradecemos a todos. Muito obrigado então, minha companheira Lúbia, e até breve. Tchau, gente. Um grande amor, tudo de bom para todos. Luiz, gratidão.